Voltamos, galera do canal Visão Pátria. Então, estávamos transmitindo, né? Eu tive que encerrar porque chega mais próximo do palco, a imagem já não é mais tão nítida. E voltamos para conversar um pouco a respeito da manifestação, né? Então, como foi dito na primeira live, serei bem cuidadoso com o que eu vou mencionar, mas vou repetir. Não é para menosprezar essa manifestação, mas comparada às outras manifestações que já houve aqui, de longe essa não é a maior. Pelo contrário, eu acho que é a menor que eu já vi. Não sei se as pessoas não vêm porque estão com medo, porque estão desanimadas, porque estão cansadas de se manifestar desde 2014, né? E para retratar o quanto que essa manifestação ela não é tão grande quanto as demais, nós estamos aqui na Paulista, vindo do sentido, como é que eu vou explicar? Consolação, ali passa a Consolação. Então a Avenida Paulista, nas demais, nas outras manifestações, o público começava aqui e você não conseguia chegar lá no MASP com facilidade. Agora você consegue chegar. E o palco normalmente ficava depois da Fiesp, né? Uns 2 quarteirões mais abaixo. A manifestação é grande, lógico. Não podemos dizer que uma manifestação como essa é uma manifestação flopada, mas é uma manifestação menor do que as outras que já aconteceram aqui na Avenida Paulista. Como eu mencionei na primeira live, né, que tivemos que encerrar, o que nós vemos aqui de positivo é o quanto que as pessoas empreendem, o quanto que é produtivo financeiramente para a comunidade local, né? Você tem pessoas que estão empreendendo, vendendo água, bebidas, cerveja, né, e tal. Você tem pamonha, né, comida típica do Nordeste. As pessoas vendendo óculos, bandeiras, camisetas. Então há um empreendedorismo que é simbólico para a direita, né, acontecendo a todo vapor. Para essas pessoas, uma manifestação como essa faz uma diferença enorme, né, na renda. Então é bacana de ver. Não tenho nem palavras para expressar o quanto que eu fico feliz em ver as pessoas empreendendo, as pessoas lucrando com um movimento como esse. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado, porque a manifestação, para o momento que vivemos, eu imaginava que fosse bem maior, que ela poderia quebrar então um recorde, né, que foi a de 2021. A de 2021, onde fica ali o MEC 1000, né? Temos o MEC 1000 um pouco ali mais à frente. Nós não conseguimos encostar, tentamos lanchar na época, né? Fazer um pequeno lanche e não conseguimos sequer encostar no MEC 1000 na época. Hoje não, você chega no MEC com facilidade. Acredito eu que as pessoas realmente estão um pouco decepcionadas, principalmente com os parlamentares da direita, porque você acaba os elegendo e infelizmente eles estão sendo pouco produtivos, né? Começaram então os comentários na live, vamos conversar um pouco com as pessoas e ver o que elas estão pensando. Então você tem aqui, por exemplo, Francisco Pereira. Toma vergonha vocês. Por que, Francisco Pereira? A primeira pergunta que eu faço é essa. Precisa saber por que as pessoas precisam tomar vergonha por expressar aquilo que elas consideram algo, no mínimo, arbitrário, né? Então, assim, pelo menos as pessoas que estão aqui
acreditam nisso quando elas olham para um inquérito que dura 6 anos, um inquérito de ofício. Se isso não te preocupa, posso te alertar que seria bom te preocupar, por você se preocupar com isso, por um motivo muito simples, porque o chicote um dia pode mudar de mão, entendeu? Aí nós temos aqui um pouco mais abaixo, deixa eu ver aqui mais pro... patriotários dos Estados Unidos, comentou Adrian. Adrian, realmente a direita tem uma proximidade com os Estados Unidos porque é o berço da liberdade no Ocidente. É a democracia mais velha, né, a mais antiga do Ocidente. E para quem não gosta de democracia, realmente os Estados Unidos é um país péssimo. Eu vou concordar contigo. Agora, para quem gosta de democracia, aí você pode chamar de otário, você pode chamar do que você quiser, né? Quem, por exemplo, ama a União Soviética não é uma pessoa muito adepta à liberdade. Ela é uma pessoa que ela não tem proximidade com a liberdade, né? Ou Cuba, ou até mesmo Venezuela. Até ontem, as pessoas que taxam os Estados Unidos como imperialista, colonialista, elas defendiam o regime do Nicolás Maduro, né? Então, realmente, Adrian, vou concordar contigo, somos otários por amar a liberdade, concordo plenamente. Temos mais algum comentário aqui embaixo, deixa eu ver. Descendo, ó. Vamos para casa, Francisco Pereira. Vamos, Francisco, vamos já. Esperamos estar já em casa para dar um abraço à nossa família, explicar o que nós vivenciamos aqui, né? E também, quem sabe, até convencer familiares que não estiveram aqui para estarem aqui na próxima manifestação. Vamos já, viu? Nós temos então o Leonilson Souza. Vocês só vivem de bagunça. Eu tô vendo, ó, cheio de lixeira virada. Eu acho que as pessoas estão depredando prédios. Deixa eu ver o que mais. Realmente. Não tem criança, tá? Não tem criança. É muita bagunça, Leonilson. Você tem razão, o povo baderneiro. Eu nunca vi um povo tão extremista. Eu acho que essa é a palavra. Né? Vamos lá aqui mais. Leila Neves, és de onde? Leila, eu sou do Rio Grande do Norte, tá? Mas eu venho do Ceará. Estou aqui em São Paulo desde 2017, né? Vim a estudo, acabei ficando e pretendo voltar para o Ceará o mais breve possível, né? Nós temos aqui também, quem mais? Tiago. Não, o Tiago não comentou. Nós temos, eu não tenho o nome da pessoa, mas comentou Bolsonaro 2026. Esperamos também, né, que tenha Bolsonaro 2026. Não estou muito otimista com esse cenário, já que a eleição é muito próxima. Acredito eu que o nome da Michelle será o nome mais viável para representar o povo que está aqui, porque você não ficaria na mão do Centrão elegendo Tarcísio ou qualquer nome que a mídia e o establishment brasileiro escolha, né? Pelo menos é assim que eu enxergo o cenário político atual. Francisco Pereira novamente, não tem nada de arbitrariedade, sou advogado. Então, já que você é advogado, Francisco Pereira, me explica como e onde está escrito que o inquérito de ofício de 6 anos possa existir. Você, como advogado, poderia nos dar uma pequena aula, Francisco, acredito eu. Outra, Francisco, o Supremo Tribunal Federal, junto com o TSE, durante a eleição de 2022, perseguiu somente um lado. Isso é minha opinião? Não. Esses são os documentos apresentados pelo Eduardo Tagliaferro, que trabalhava para o TSE, né, juntamente com o STF. Onde está escrito na Constituição Federal que isso é legal? Por favor, nos dê essa aula, porque essa galera aqui, ó, tá precisando. Porque eles não acreditam, eles não conseguem encontrar na Constituição
algo que possa justificar um inquérito de ofício de 6 anos. Né? Outra, o Alexandre de Moraes, no inquérito que eu citei, que é o inquérito dito inquérito do fim do mundo, ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o promotor, ele é tudo, ele é a testemunha. Em qual ponto da Constituição que isso é legal, Francisco? Explique-nos, por favor. Acabou de receber, aí tem aqui também uma pessoa, anistia. Já o Oswaldo Rangel comentou também. 13. É uma escolha, né, Oswaldo Rangel? Você tem as suas escolhas e esse povo tem as escolhas deles, né? Faz parte, democracia, né? E aí nós temos aqui, ó, Paul Gama também comentando o seguinte. Paul Gama comenta: ei, tu já apertou o ovo do Trump? Cara, não, mas gostaria de apertar. Agora, infelizmente, eu moro no Brasil, né? Eu acho que o ovo do Trump deve ser melhor do que o ovo do Lula, acredito eu. Porque, até onde eu sei, o Trump nunca foi condenado por corrupção. O Lula já. Então, se é de apertar o ovo de um bandido, eu prefiro apertar do presidente norte-americano, que, por sinal, como eu já mencionei, é a democracia mais longeva do Brasil, do Ocidente, né? Seu processo começa ali em 1771 e dura até os dias atuais. Eu não conheço nenhuma democracia que seja tão longeva quanto a dos Estados Unidos. Então seria um prazer, quem sabe até lamber os ovos do Trump em vez de apertar. Vamos ver aqui quem mais, ó. Gal Cidade. Ah, qual cidade? A Leia Neves. Ô Leia, eu sou do Rio Grande do Norte, eu nasci numa cidade chamada Alexandria, mas eu morei muito pouco tempo lá. Então minha infância foi na Bahia, muito cedo. Meu pai morou em Irecê, depois meu pai foi para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quando eu tinha por volta dos meus 5 anos de idade, mais ou menos, meu pai veio para São Paulo, né? E meu pai morou aqui por uns 8, 9 anos. Por volta de 2000, 2001, meu pai retorna para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu era jovem, então fui junto com meus pais. Acabei começando a trabalhar por esse período e em 2008 fui convidado a trabalhar no Ceará e fui morar no Ceará. Lá me apaixonei por uma cidade chamada Russas e morei em Russas de 2008 a 2017. Em 2017 eu vim para São Paulo, então eu moro hoje em São Paulo, capital, e pretendo voltar para a cidade de Russas, né, para ficar mais próximo da família. Então acho que em resumo é isso, Leila. Eu vou continuar aqui os comentários. Bolsolula sem dedo, esse nome é longo, viu? Ele acabou comentando assim, ó: tão bom quanto tem manifestação, e os caras deixam a mulher sozinha em casa para eu comer. Cara, você não tá comendo nem a sua. Se brincar, você até a bunda dá. Aí tá dizendo que vai comer a mulher dos outros. Uma coisa eu aprendi, tem um ditado no Nordeste que diz assim: quando há muita farofa é sinal de pouca carne. Então quando o cara é metido a comedor, um das duas: ou ele é corno, ou ele queima a arruela, entendeu? Aí fica querendo dar uma de machão. Então segue. Aí tem uma pessoa que eu não consigo ver o nome dela, ela comenta anistia já. Nós temos aqui também, mais para baixo, né, um país racista, colonialista. A Júlia, pô, Júlia, o país mais miscigenado do mundo é racista? Nossa Senhora, preciso ler mais sobre a história do Brasil. O país de Machado de Assis, o país de Luiz Gama, o país de
Deixa eu ver mais uma figura emblemática aqui. O bom consagrado nem Mato Grosso. Este é o país racista, colonialista. Se ela estiver falando do Brasil. Se ela estiver falando dos Estados Unidos, aí, velho, aí a gente precisa estudar um pouco a história americana. Lá sim há um racismo muito mais presente do que no Brasil. Mas também é o país de Obama, entendeu? É o país de Thomas Sowell, entendeu? Então, assim, é complicado você ficar taxando a cultura de outro país sem conhecer um pouco a história dela, né? Lógico que no Brasil e nos Estados Unidos tem racismo? Tem idiota em tudo que é lugar, entendeu? Agora, você generalizar, infelizmente, só demonstra que você é uma pessoa que lê muito pouco, né? Ou se ler bastante, é alguém que o nosso conhecido Olavo de Carvalho chamava de imbecil coletivo, né? Aquela pessoa que só lê uma versão só, que não entende de dialética, ou seja, o confronto de ideias, e não busca fontes em ambas as vertentes. Pelo menos esse é o caminho mais viável para a construção do conhecimento. É a dialética, né? Então, acredito que seja isso. Mas vamos continuar lendo os comentários, que tem muito comentário bom, né? Outra, a esquerda em peso está nos acompanhando. Eu gostaria que vocês, para contribuir para o crescimento desse canal, quem for de esquerda, dê um like, compartilhe. Estaremos sempre à disposição para debatermos com vocês. Se você é realmente um amante da democracia, nos siga. Agora, se você é amante de ditadura, aí você sempre vai querer o fim do pensamento oposto, né? Olha, temos aqui Bolsonaro 2022, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Só assim, eu só não gosto desse 22 porque eu particularmente, não o canal, defende uma reformulação de um novo partido político. Eu não considero o PL como um partido de direita. Mas vamos lá. Quero ver os cornos e biscates gritando sem anistia. Estou aqui eu, chifrudo, gritando sem anistia. André, é assim mesmo, faz parte. Eu cuido do meu chifre e você cuida do seu, né? Faz parte. Como eu disse, né? Vou repetir o mantra lá da minha terra. Quando você vê muita farofa é sinal de pouca carne. Então, quem fala muito de chifre é porque quer esconder, né, as traições que já sofreu. Aí nós temos aqui, ó, povo trairá. Eu não entendi o comentário da Hans Oliveira, mas tudo bem. Os petralhas estão nervosinhos porque o evento deles não teve sucesso. Eu não sei, eu estou aqui na Paulista, eu não sei como foi o evento da esquerda, né? Mas há muito tempo que a esquerda perdeu as ruas. Infelizmente, porque a esquerda se uniu a bandeiras autoritárias, né? Defesa da União Soviética, defesa de Cuba, Venezuela, Nicarágua. Outra, a esquerda brasileira é a esquerda marxista, que defende a ditadura do proletariado. Então, conforme a internet ganhou mais espaço nesse país, as pessoas passaram então a ter mais informação. Aí, lógico que a esquerda acaba perdendo força. Esperamos que o confronto dessas ideias faça a esquerda refletir sobre suas bandeiras, né, e quem sabe evoluir. Aí nós temos aqui mais um. Jonas comentou hashtag 13. Mais uma escolha, Jonas. Você pode votar 13, 40, 45. Numa democracia você pode votar até em Lúcifer, né? A escolha é sua. Imagina no ladrão. Vamos ver quem mais. Receber de Sino já passando, acabou. Hans escreveu acabou. Jonas não para de comentar hashtag 13. Bolsonaro 2026, o André comenta. Bolsonaro preso, Hans comenta. Francisco, Riacho da Santana, Rio Grande do Norte. Você é de Riacho da Santana, Francisco? Tudo bem, que bom. Agora nós sabemos de onde você é. Agora, enquanto você
se orgulha de ser nordestino, poderia também nos trazer aqui o artigo, incisos, que compactue para a sua visão de que o inquérito de 6 anos é legal. Lembremos, inquérito de ofício. Francisco é advogado, ele sabe do que eu estou falando. Nós temos também o Joselino comentando Lula 13. Aí Hans coloca Michele contra Lula. Hans, temos o direito de defender quem nós quisermos, né? Até este momento que eu saiba, defender um candidato ainda não é crime, até que o STF decida, né? Então nós vamos continuar lendo os comentários. Bolsonaro sempre, a Cida comenta, a Marli comenta Michele. Os canhotos estão nervosos. Tem mais um comentário. Bolsonaro 2022. Comentário de Gabriel. Hans, o pessoal tá ativo na live, viu? Comentário de... eu não consigo ler todos porque já está em 93 comentários, mas uma hora eu termino. Até o fim da manifestação, quem sabe, né? Nós temos também aqui, Igor. Boa tarde. Que hora Bolsonaro vai chegar para discursar? Igor, boa pergunta. Acredito eu que talvez 2028. Acredito eu. Mas é uma crença, vamos deixar muito claro. Então vamos continuar. Quem mais? Lula presidente, Bolsonaro na cadeia, o Roberto. Boa tarde. De novo, mesma pergunta. Aí depois nós temos aqui Maria Lúcia, acredito que seja isso. Ela diz assim: é isso mesmo, Alexandre está fazendo tudo. Condenado junto, prende ele que está mandando no Brasil. Porque sem vírgula ficou um pouquinho de ler, Maria Lúcia, mas eu entendi seu comentário. Roberto Sátiro de novo. Bolsonaro tá preso. Tá, lógico que tá. Você acha que o motivo das pessoas estarem aqui é por quê, Roberto? Entendeu? São as pessoas indignadas com ações do judiciário que levaram vândalos a pegarem 17 anos de cadeia, mas traficantes saem pela porta da frente, entendeu? É um país que já chegou a ultrapassar 60 mil homicídios por ano. E você não encontra nas condenações um homicida com penas tão agravadas quanto a dos vândalos do 8 de janeiro, né? Porque eles acabaram ali depredando prédio público e deveriam ser punidos por esses atos, né? E então nós temos falsos patriotas. Roberto, aí uma opinião, né? A minha opinião também é que todo esquerdista é doente, é imbecil, faz parte de uma religião que substitui Deus pelo Estado, e não deixa também de ser uma opinião minha, né? Eu espero que, assim como eu respeito a sua dos falsos patriotas, você também respeite a minha opinião. Nós continuamos aqui, a anistia não tem que dar cadeia para este povo. Não entendi bem seu comentário, eu acho que eu quis assim, anistia não, tem que dar cadeia para esse povo. Deveria ter uma vírgula e depois um não, ficava melhor para entender o comentário, mas acredito que seja isso. Continuar lendo, Bolsonaro, o melhor presidente. A Gata acaba comentando, né? Então nós temos mais comentários. Fora Bolsonaro, Davi. Isso é incrível como nossa audiência com a esquerda é uma audiência bem cativa, né? Gostei. Aproveite e siga o nosso canal, compartilhe. Roberto de novo, Roberto tá ativo nos comentários. A pessoa que fala que o Brasil é racista é leiga demais. Eu considero que sim, porque as pessoas que... Eu não só considero, eu consigo comprovar isso com fonte primária. Por exemplo, as pessoas que
acabam propagando esse discurso que o Brasil é um país racista, Roberta, elas se baseiam numa teoria de racismo estrutural, que há um racismo estruturado no Brasil inteiro. Só que, em contraponto, eu tenho uma fonte primária, o IBGE, que comprova que 51% da população é miscigenada, ou seja, essas pessoas que fazem parte do que chamam de racismo estrutural estão se casando. Então elas são tão racistas que elas se casam, elas têm filhos, né? Então, eu não consigo entender o paradoxo. Como é que esse paradoxo é possível? Então, eu considero sim pessoas leigas porque elas não conseguem analisar fontes primárias. Outra, o autor mais aclamado na literatura brasileira é Machado de Assis, que é um negro. Você também tem artistas que são respeitados pelos brasileiros, né, vamos dizer assim, de todo o espectro político. Eu vou dar um exemplo aqui grande. Um cara que era gay, declarado, que era como é do Legião Urbana, mano? Agora fugiu o nome dele. Isso fugiu o nome, tá na ponta da língua e não sai. Legião Urbana. Renato Russo, fã do Renato Russo, acaba esquecendo o nome do Renato Russo, pô. Então, Renato Russo é um dos artistas mais respeitados. Nem Mato Grosso, eu já comentei. Então, ou seja, o Brasil é um país tão preconceituoso que ele exalta as figuras dessas pessoas, mano. É incrível, entendeu? Assim, se a pessoa não conseguir ligar os pontos das fontes primárias e do discurso acadêmico marxista, né? Porque o discurso acadêmico marxista é que há um racismo estrutural, e esse racismo ele é tão grande que ele faz com que, por exemplo, figuras como Machado de Assis, Joaquim Nabuco, sejam pessoas tão lidas, estudadas. Eu não consigo entender. Entendeu? Assim, infelizmente, eu chamo de leigo para não chamar de outra coisa, entendeu? Mas, infelizmente, se essa tese fosse verdadeira, essas figuras não teriam espaço na cultura brasileira. E tem. Nós estamos falando que o Brasil é o país da Ludmilla, é o país da Anitta. Que racismo estrutural é esse? Eu não consigo entender como é que esse racismo é tão estrutural que exalta essas pessoas. Mas tudo bem, né? Já que você acredita no racismo estrutural, continue com sua crença, né? Com sua religião pró-Estado. Quem mais comentou? Nós temos aqui, não sei de onde você... Não sei o que você é. Marilu, que é petista ou não tem esta live? Não entendi o comentário mais uma vez, ô Maria Lúcia. Maria Lúcia, é porque assim, talvez você não esteja entendendo minha ironia. O meu canal, o nosso canal, o canal não é só meu, é um canal conservador, né, que veio cobrir um pouco das manifestações de hoje. O que eu tenho para mencionar sobre as manifestações de hoje? É uma manifestação grande, é uma manifestação que não deve ser subestimada, mas não é uma manifestação tão grande quanto as outras, né? Essa aqui foi a análise que eu fiz no começo da live. E as minhas respostas, elas são irônicas, porque no momento que nós vivemos eu não encontro outro caminho a não ser ironizar os comentários aí embaixo. Então assim, eu não sou petista, de longe. Seria muito burro da minha parte ser petista por um motivo muito simples. Eu tenho 39 anos e eu fui governado pelo PT praticamente uns 30 anos da minha vida. Se eu continuasse sendo petista, eu seria burro. Então, porque assim, eu morei em São Paulo na minha infância, e São Paulo foi governado pelo Pita, pela Marta Suplicy e tal, que não foi bons governos. Aí meu pai foi pro Nordeste, eu fui pro Rio Grande do Norte, lá eu fui governado pela Rosalba Ciarline, pela Fátima Bezerra, toda essa galera ligada ao PT. O meu estado continua miserável. Entendeu, Maria Lúcia? Então assim, fui pro Ceará, chegando no Ceará eu sou governado pelo PT de novo.
Aí volta e meia pela família Ferreira Gomes, mas no âmbito municipal, estadual e federal, eu já fui governado muito tempo pelo PT e minha vida não melhorou. E se eu continuasse sendo petista, você podia me chamar de burro, entendeu? Então um petista eu não sou, não tem como eu ser petista. Eu sou uma pessoa conservadora que tem como princípio moral a filosofia greco-romana, a religião judaico-cristã, né, que são os pilares do Ocidente, e o que me guia também é a forma de ver o mundo como um ambiente livre e que as pessoas devem ter livre-arbítrio, entendeu? Então, assim, na verdade, isso me aproxima muito do conservadorismo. E sou muito influenciado pela literatura conservadora, como, vou dar um exemplo aqui, o Chesterton, Lewis, C.S. Lewis. Gosto muito também do Jordan Peterson, o professor Olavo de Carvalho, uma figura que me influencia muito. Nós temos também aqui o Mário Ferreira dos Santos, também outro conservador também que me inspira muito. Você também, outra pessoa que me inspira também é o J.R.R. Tolkien, esse principalmente na área de linguagem, como interpretar o mundo. Então, eu acho que agora eu fui claro, mas vamos continuar lendo os comentários. E posso deixar de mencionar, né, o recentemente falecido, o Roger Scruton, né? Você tem essas figuras que contribuem muito para a visão do mundo que eu tenho. Thomas Sowell também, né? O próprio Machado de Assis, que era conservador, né? Então, assim, eu tenho essas figuras que me inspiram. Brasileiros que contribuíram para essa cultura maravilhosa. Temos nossos defeitos, mas o brasileiro é um povo feliz, é um povo, por mais que nós tenhamos nossas dificuldades, mas o brasileiro é o mesmo povo que contribuiu para o surgimento de figuras como, por exemplo, uma figura aqui, Chico Anísio, entendeu? Jô Soares. Nós temos figuras de espectros políticos diferentes que contribuíram para a formação cultural desse país. Monteiro Lobato, que também era um conservador, entendeu? Então, assim, eu admiro a nossa história. E sem falar, eu sou uma pessoa também que tem um apreço muito grande por Pedro II. Para mim foi o melhor estadista que esse país já teve, por mais que ele tenha tido diversos defeitos. Mas Pedro II, Princesa Isabel, são pessoas também que me inspiram muito, né? Eu tenho que continuar lendo os comentários que estavam muito bom. Aí, Gabriela, isso é doença. O que, Gabriela, que é doença? Se manifestar? Eu chamo de democracia, mas você chama de doença, são opiniões diferentes, né? José Menezes, amante da democracia são os ministros do STF, não político. É verdade, José. Eles são tão amantes da democracia que tem um inquérito de 6 anos. Eles são tão amantes da democracia que derrubam contas de pessoas em rede social sem amparo legal. Lógico que eles são. Eles são tão amantes da democracia que um ministro do STF acabou mencionando que tinha derrotado do bolsonarismo. A primeira democracia que eu vejo um juiz falar fora dos autos e não só isso, se pronunciar contra um adversário político. Seu conceito de democracia é bom. Gostei do seu conceito de democracia. Talvez se nós tivéssemos um ministro do STF que tivesse bradado que ele teria ali conseguido derrotar o lulismo, ele também seria alguém muito democrático. Eu não sei onde você aprendeu o conceito de democracia, mas o que eu aprendi foi diferente. Então vamos lá. Volta Bolsonaro, virou comércio, vende a camisa. Virou comércio, vender camisa. Eu não entendi o comentário, o Lula 2026, mas
realmente essas pessoas são muito empreendedoras, elas vendem camisas. Ó, eu alcancei Lula 2026. Momentos que as pessoas ganhavam camisas de políticos e recebiam para vesti-las, para fazer propaganda para certo candidato e tal. Hoje nós vivemos num momento que as pessoas vão lá e compram e pagam por uma camisa de um político. É interessante, né? Que mundo doido esse, cara. Aí ele diz, vamos às urnas. Não tem outro jeito, eu achei que ir para essas urnas mesmo, né? Eu gostaria que fosse igual no Japão, no papel. Porque o japonês, que é tecnologicamente mais avançado que nós, né? Não acreditam muito no processo eletrônico. Eu estou junto com eles. Eu acho que o processo eletrônico ele é muito complicado, porque eu, Edson, por exemplo, eu não tenho como afirmar de certeza e auditar o meu voto. Então eu estou mais próximo aos japoneses, mas se não tem jeito, vamos às urnas, não tem o que fazer. Bolsonaro na cadeia, pezinho. Eu fico incrível o quanto que a esquerda gosta do nosso canal. Eu gostei de vocês, viu? Vocês só poderiam compartilhar, né? Mas é porque nós estamos no TikTok. Não vou ficar pedindo like, porque eu não sei se aumenta o engajamento, pra ser muito sincero. Mas dei um like aí pra ver se engaja. Eu gostei de vocês, tá? Gostam de comentarem em canais de direita para expressar a opinião de vocês. Gostei. Pelo menos é um ato democrático, né? Aí tem aqui o Marcos Alberto. Opa, boa tarde. Marcos, eu não sei se eu te conheço pela foto, tá? Porque a foto é muito pequena. Deixa eu ver quem mais. Era para todos vocês estar lá no 7 de setembro vendo Lula e Janja. Realmente eu concordo. Mas eles preferem estar dando audiência ao nosso canal, gata. Entendeu? Eles preferem comentar no canal Visão Pátria, pois tem algo que os prende a este canal de direita. Luiz, o que a bandeira dos Estados Unidos está fazendo aos falsos patriotas? Luiz, eu vou explicar, tá? Ó. Eu não sei se você entende de conservadorismo e do movimento contemporâneo ocidental que envolve a direita. Mas você tem, por exemplo, Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma democracia muito longeva. É um país que ela tem na sua primeira emenda a defesa da liberdade de expressão, certo? Depois você tem Israel. Por que você tem Israel? Porque Israel é um país no Oriente Médio que é a única democracia ali existente, entendeu? E só pra você ver, é um país tão livre que tem uma das maiores manifestações pró-movimento LGBT, só pra você ter ideia. Uma das maiores paradas gays do planeta fica em Tel Aviv, não sei se você sabe. Então, assim, você gostando ou não do movimento, né, que envolve a parada gay, você não pode deixar de admirar que essa pauta que envolve a liberdade é uma pauta ocidental. No Oriente Médio, gays são jogados de prédio, não sei se você sabe. Por exemplo, no Irã, eles são assassinados, etc. Em Israel, não, eles têm plena liberdade. Então, por isso que a bandeira de Israel está ali. Eu não sei se você sabe desse fato, tá? Mas seria bom você pesquisar um pouco. Então, por isso que a bandeira dos Estados Unidos está aqui, junto com a bandeira de Israel e com todo o amparato aqui que envolve a bandeira brasileira, porque nós acreditamos que o Brasil tem que estar muito mais próximo a essas democracias do que as tiranias aí existentes. Acredito que deu para você entender um pouco, né, do que eu expliquei. Deve ser isso. Aí nós temos aqui quem mais? Ó, Marcos Alberto. O Lula Livre comentou primeiro. Ele disse assim, vai trabalhar, mané. Não, eu trabalho muito, Lula Livre. Eu não sei se você admira professor de rede pública, mas eu trabalho como professor de rede pública. Eu contribuo para o desenvolvimento desse país. Eu não sei qual é a sua profissão, mas a minha é
professor e nos finais de semana eu ainda faço bico por fora, tá? Porque a minha profissão ela permite, né? Eu tenho praticamente 3 formações, 2 pós-graduação, tenho registro de jornalista também. Então, entre aspas, o papel que eu estou fazendo hoje aqui é um trabalho jornalístico, que não deixa de ser um trabalho, então eu estou trabalhando. Obrigado, tá? Até pelo Manel, gostei. Aí você tem aqui, ó, Marcos Alberto, Aparecida do Tabuão, seja bem-vindo, Marcos Alberto. Aí você tem aqui, ó, é Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul? Eu não lembro mais da sigla. E eu sou bom de geografia, viu? Eu nem lembro mais. Mas que ele seja Mato Grosso do Sul. Eu desci demais, eu perdi. Eu preciso achar os comentários. Eu tava lendo do Marcos, hein? Deixa eu voltar porque tem que atender a todos. Vamos tentar pelo menos atender a todos, né? Deixa eu ver quem mais, Perdão, gente, tava tão bom ler os comentários. Eu não queria pular. Vai pra casa nesse frio. Eu achei de novo, cara. Vou já. Chego já em casa. 4 anos, Bolsonaro resolveu. 4 anos, o Bolsonaro resolveu mais coisa que o Lula em 20. Eu não vou deixar de concordar, não posso deixar de concordar com o Lopes. O Lula está o PT está no poder há pelo menos 18, 19 anos, né? O Brasil continua sendo um país subdesenvolvido, né? Então, quanto tá a camisa do Brasil? Eu não perguntei, mas deve estar uns 10, 15 reais. Ó, eu sei quanto tá a buzina, tá 5 reais. Tem interesse de comprar uma? Lula 2026. Se tiver, faça o Pix aí que eu te levo. Garanto, nós de direita nós somos honestos, tá? Pode me entregar o endereço, ou eu envio pelo correio, ou senão eu te entrego pessoalmente, eu não vejo problema algum. Aí ele colocou, Xandão tá certíssimo. Concordo, Xandão tá certíssimo. Ele está compactuando para o sistema vigente, né? Quem ama o sistema que aí está, lógico que vai concordar. Arlene Carvalho, tão bom que não se elegeu. Lula sempre. Então, não se elegeu, mas é porque eu acho que você não vem acompanhando a Vaza Toga, né? Se pensa acompanhando a Vaza Toga, Lula, você já teria entendido por que não venceu as eleições. Cris chegou, vende as camisas, faz pix para o Bozo. Fizemos. Se eu não me engano, nós levantamos por volta de 1.700.000, né, em 24 horas, quando o Bolsonaro precisou. Eu fiz dar um pix para ele, ajudei bastante. Acredito que também quem está aqui, grande parte ajudou. Não vejo problema algum, o dinheiro é nosso. Cris chegou só vendedor. Não, é o Lula, que eu não sei se você entendeu. É porque eu estou longe do palco, porque senão eu não consigo falar na live. Porque o barulho lá é muito grande. Então, lógico que os vendedores ficam aqui perto. Não sei se vocês ficam já pro final da manifestação, porque isso é questão de logística. Pô, Lula, me ajuda, pô. Me ajuda, né? Que aí não dá. Outros assim, ó, muito gado. Realmente, é gado demais. Eu concordo. É gado para todas as idades, velhos, novos, ó, tem cachorrinho também, tem gado carregando cachorrinho. Boa pergunta. Se chamar o Lula de ladrão, do que foi encontrado na conta dele? Na conta do Lula?
Ó, a última atualização que eu vi, mais de 9 milhões de reais. É dinheiro para burro. Eu acredito que grande parte dos seus eleitores não tem acesso a tanta grana. Temos mais aqui, ó, Gabriela. É uma vergonha esse povo que se diz patriota, mas glorifica os Estados Unidos. Por que, Gabriela? Gabriela, vou te explicar mais uma vez, tá? Eu já expliquei para vou explicar para você de novo. Você tem a bandeira dos Estados Unidos, você tem a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Fora o Brasil, que não é uma democracia muito respeitada, justamente por o momento que está vivendo hoje, você tem Estados Unidos, que é a democracia mais longeva do mundo. Você tem Israel, que é a única democracia e num aglomerado, né, de países tirânicos, com autocracias e etc. Se você não admirar um país que tem como princípio a democracia desde 1771, você vai admirar quem? Cuba? Venezuela? Ah, já sei, a União Soviética. Ou você não sabia que o símbolo do PT, a estrelinha do PT, é homenagem à União Soviética, que foi uma das maiores tiranias já existentes na história da humanidade? Se você não sabe, eu aconselho um livro de história. Aí talvez você entenda por que esse povo gosta tanto da bandeira norte-americana, entendeu? E o motivo do patriotismo, porque os Estados Unidos têm como símbolo o nacionalismo, né? Os americanos são muito nacionalistas. Eu perdi aqui a sequência dos comentários, então eu, infelizmente eu vou ter que seguir mais para baixo. Arlene Carvalho comenta: Deus acima de tudo, e Bolsonaro foi e sempre será o melhor presidente. Aí Célia Bolso na papuda. Quem mais? Lula sempre. O Nilson Macha. Eu ainda não consigo mensurar o quanto que os petistas amam o nosso canal. Xandão tá certíssimo. Deixa eu ver quem mais, Sem anistia. Oba, desviar verba, prender inocentes e grupo que entrou antes, que quebrou, ninguém ainda não tinha. O Flávio Dino, né? Artermas, acho que é assim que se pronuncia. O Flávio Dino disponibilizou as câmeras para sabermos quem realmente estava naquele momento, né? Mas grande parte dos lulistas não sabem dessa informação. Nós temos aqui também quem mais? O bêbado vai cair. Aí Negão colocou assim: o Brasil é racista mesmo. Baseado em quê? Eu gostaria de ser baseado em quê? Aí tem aqui: Bolsonaro tirou barato, Covid falou gripe. Mas a Covid é uma gripe, ô Kiko? Você não sabia que a Covid é uma gripe, não? É uma influenza. Porque é difícil ler o seu comentário, porque não tem vírgula. Mas pelo que eu entendi, vocês assim, ó, Bolsonaro tirou barato do Covid. Falou, aí teria que ter uma vírgula, e assim, falou gripe, vírgula, vocês não lembram, aí teria que ter a concordância verbal também tá ruim, né? Vocês não lembram, mas morreu muita gente. Morreu no mundo todo, o Kiko. E eu não sei se você está acompanhando, mas o Brasil já proibiu certas vacinas que foram utilizadas naquele momento fatídico, né, que houve no mundo. Não só isso, uma mulher, né, brasileira acabou de ganhar a família de uma mulher falecida, né, no Brasil, grávida por conta dos atos durante a Covid, ganhou um processo contra o Estado. Não sei se você está sabendo também, né, mas eu aconselho que você pesquise. Então, ou seja, a pessoa ser pró-liberdade, de você confiar ou não numa informação estatal, é um princípio de liberdade democrática. Então, Kiko, estude um pouco mais sobre a democracia contemporânea, conhecida como democracia liberal. Gostaria. Olha que lindo. Tem um cachorrinho com a bandeira do Brasil. Olha, uma cachorrinha.
É muito fascista. Até a cachorra é fascista, tá com a bandeira do Brasil. Aí temos quem mais, ó? Philo Bill. Querem fazer com o Bolsonaro o que nem fizeram com o Enéas. O pior é que já fizeram, Philo. O Enéas era muito bem preparado. Eu não gostava da visão muito positivista do Enéas, mas comparado aos candidatos à época, de longe ele era o melhor currículo, né? E infelizmente a mídia brasileira destruiu sua imagem, porque a mídia brasileira está ligada ao movimento gramscista, né? Então hoje nós entendemos o porquê. Ó, vamos mandar o Lula para Venezuela, concordo. E mais agora que o Maduro está precisando de ajuda, né? Porque porta-aviões, já tem movimento nos Estados Unidos ali em volta da Venezuela. O Lula, como um bom revolucionário, ele no mínimo era para estar lá com uma garruncha para ajudar o seu amigo Nicolás Maduro. Aí nós temos aqui, ó, o Alney, meia dúzia de manga podre aí. Uns 3 quarteirão tem realmente, meia dúzia. Concordo plenamente. O Valney, 3 quarteirão. Agora, lógico, comparado às demais, eu tenho que concordar que tem menos pessoas. Não é de subestimar a quantidade que tem aqui, mas comparado ao que já foi esse movimento, hoje é menor. Agora, meia dúzia, 3 quarteirão, meia dúzia. Eu não sei qual foi a escola que você fez, mas aconselho que você volte para aprender a calcular. Nós temos aqui o Kiko de novo. Ah, não, eu tô lendo o Kiko de novo também. O Kiko repetiu de novo o comentário várias vezes. Kiko, eu já li, Kiko, não precisa ficar repetindo não, eu já li. Vixe, 5 vezes o mesmo comentário, Kiko, já respondi, Kiko. Deixa eu te chamar a atenção, rapaz. Os lambedores de sal. O tal do Gilberto. Gilberto, só vai entender esse comentário quem é do Nordeste, entendeu? O lambedor de sal nós chamamos de boi no Nordeste. E eu também já expliquei no começo da live quem realmente chama os outros de corno é. Aí não quer ser corno só e acaba distribuindo ali, né, o seu rótulo para os demais. Isso não sou eu que diz, tá? Isso é um ditado lá da minha terra. É por isso que eu entendo que é lambedor de sal. Oh, meu Deus, o Kiko não para de comentar o mesmo comentário. Ô Kiko, quer participar de uma live? Quer entrar numa live e marcarmos para daqui a pouco? Porque, pô, você tá chamando muita atenção. Se quiser, pô, não tem problema não. Nós combinamos às 20 horas. Mande aqui, ó, um comentário pra gente aqui. Eu bato o print e guardo do seu contato. Entramos em contato. Então você pode se expressar no nosso canal à vontade. Em vez de ficar repetindo o mesmo comentário várias vezes, você pode falar. Você pode debater conosco o assunto que você quiser. O canal está aberto, tá? Não é um canal fechado. Como eu disse, é um canal de pessoas que admiram a democracia. Você tem também aqui, ó, Bolsonaro tirou de novo o Kiko, eu não aguento mais o Kiko. Alisson, e a maioria das mortes foi por conta do SUS. Não entendi o comentário, mas assim, se for pela ineficiência do SUS, eu não duvido. Eu não tenho dado, tá, para comprovar isso, então eu não gosto de mencionar o que eu não tenho dado. Mas fato é que o SUS realmente é muito ineficiente. Ele tem alguns hospitais de referência, mas são poucos. No geral, infelizmente, nós pagamos muito imposto para pouco resultado, né? Temos aqui mais. De novo, Gilberto. Lambedores de sal, Gilberto. Eu já entendi que você é nordestino ou tem família nordestina. Já entendi. Vai pegar teu Vale Gás. Esse eu não poderia deixar de rir, viu? O Vale Gás foi boa.
E o Kiko não para de comentar. O Kiko gosta de chamar a atenção, viu? Se fosse outro comentário eu leria, mas sempre o mesmo. Só não entendi o que os petistas estão fazendo aqui. A Arlene Carvalho comentou. Eu também não sei, mas a única coisa que eu posso deduzir é que eles são no mínimo sadomasoquistas. Porque eu não sei se eles sabem disso, mas eles estão dando audiência para nós. Eles estão contribuindo para que o algoritmo do TikTok entenda que esse perfil é um perfil relevante. Então, por isso que eu estou agradecendo a presença de todos, né? Eu só não posso deixar de pedir para compartilhar, entendeu? Compartilhe com seus amigos, seus inimigos. Aí vocês acabam fazendo um trabalho mais completo, não façam o trabalho pela metade. Nós temos aqui a Auricele. Bota... Ai, meu Deus, calma aí. Bota uma cadeira de trabalho aí, todos saem correndo. Não, aqui só tem vagabundo, ó. Tá vendo? Realmente todos saem correndo. Tanto que essa galera aqui, eles são tão preguiçosos, eu acredito eu, né, que eles, talvez, ao meu ver, tá, estejam participando de movimentos sem terra e invadindo propriedade privada alheia. Deixa eu ver se eu encontro um aqui com... Eu acho até que essa cachorrinha aqui, ó, ela participa de algum movimento social invasor de propriedade privada. Porque normalmente quem não gosta de trabalhar para construir o que é seu, invade o que é dos outros. Então essas pessoas devem estar ligadas a movimentos parecidos. Creio eu, né? Juan, tá tendo jogo do Brasil. Não, Juan, não está. E eu acredito que grande parte desse público aqui nem saiba 3, 4 jogadores que foram convocados. Acredita? Porque na realidade essas pessoas aqui, ó, grande parte delas, né, são republicanas e defendem que o Brasil seja um país democrático e que possa, né, ser comparado a países como os Estados Unidos, acredito eu. Mas não é futebol não, cara, não é jogo não. Pelo contrário, essas pessoas eu acho que estão desanimadas até com o cenário atual do futebol brasileiro, já que o futebol brasileiro realmente está em frangalhos. Vamos lá aqui mais. Robson comentou assim: maior vagabundo de toda a história. Quem, Robson? Não entendi. Vai pegar teu Vale Gás. Ele tá falando do Lula, eu acho. Porque ele tá mandando pegar o Vale Gás. Ele foi o melhor comentário que eu já vi. E engraçado que essas pessoas estão aqui justamente por isso também, porque elas já não aguentam pagar tanto imposto para segurar projetos sociais. Que de certa forma é uma forma de comprar voto legalmente, né? E essas pessoas contribuem para o Vale Gás via imposto. Acredito eu. Se tiver o que aqui? Vamos supor que aqui tem umas 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, um exemplo. Né? Aqui dá um Maracanã, aquela em cima, aquela embaixo, juntando todo mundo. Não sei. Teríamos que calcular. Mas essas pessoas não aguentam mais pagar imposto para contribuir com projetos sociais que do meio para o fim provocam um assistencialismo que impede o crescimento do país, né? Vamos ver aqui mais, deixa eu ver. Gente, tem uma bandeira dos Estados Unidos, Mariana Teixeira. Lógico, Mariana, tem que explicar para Mariana também. Mariana, os Estados Unidos é ou não é a democracia mais longeva do Ocidente? É uma pergunta simples e objetiva. Responda aqui no comentário quando eu... Não, Mariana, ela está no 7 de setembro porque esse movimento não é somente o movimento de comemoração do 7 de setembro pela nossa independência. Ela é um movimento ligado a uma pauta pró-democracia e pró-liberdade de expressão. Como os Estados Unidos é um país tão livre que
ele é tão livre, que você possa expressar da forma que você quiser e você não será punido judicialmente por isso. Então, a bandeira dos Estados Unidos representa esse simbolismo. Tá? Desculpa, tá? Eu tenho que ser repetitivo, mas é que essas pessoas não entendem que não é uma comemoração da independência do Brasil. É um movimento de manifestação contra o status quo. Tem que desenhar. Cadê o presidiário, Luz? Não sei quais. O maior presidiário do Brasil está no Planalto, acredito eu. Eu não sei se houve alguma coisa que o tirou enquanto eu estava aqui, né? Estou aqui, eu não sei, Lula. Mas se for o descondenado, esse deve estar no Planalto. Ou no mínimo, né? Deve estar roubando de novo por aí. Vamos aqui. José Lima do Nascimento, nunca houve ditadura no Brasil. Quais dela? Geraldo, é chato nós termos que dar aula de história do Brasil. O Brasil já teve diversos períodos ditatoriais, tá? A própria proclamação da República foi um, porque a família real foi sequestrada. Não sei se você soube disso, né? Não sei se você teve acesso às fontes primárias. Então, proclamação da República é meu ovo, começa por aí. Foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado que contribuiu para a Primeira República. Aí depois nós tivemos a Era Vargas. Foi um período ditatorial. A primeira Era Vargas, década de 30, década de 40, foi uma ditadura muito perversa. Tivemos também a ditadura militar, 1964 até mais ou menos 1979. Por que 1979? Porque houve, a partir dali, o processo de anistia. A partir de 1980 a partir de 1980 a 85, a construção da redemocratização, e de 85 a 88, a construção da Carta Magna, né, que nós chamamos de Constituição Brasileira. Então, o Brasil já foi, sim, ditadura, e o Brasil hoje vive um período ditatorial, pois, infelizmente, um ministro do STF, ele tem um inquérito de ofício aberto há 6 anos. Isso é inconstitucional. E se um país ele contribui para que esse inquérito continue existindo, ele está sim caminhando para um processo ditatorial. Isso não é uma análise minha. Isso é de diversos juristas, o Ivo Grande Martins, que foi um constituinte. Você tem até na ala da esquerda pessoas preocupadas com isso, como o Rui Costa Pimenta, por exemplo. Isso não é uma visão de direita, tá? Então nós vamos continuar aqui, ó. Até a forma de falar do petista é diferente da direita, Arlene. Você é cristão e está lendo a Bíblia mesmo? José Lima Nascimento. Essa pergunta é pra mim, José? Não, José, assim, ó, eu leio muito autor cristão. O C.S. Lewis, por exemplo. Ele tem uma obra que eu amo, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu aconselho, tá? É uma obra que nos faz refletir sobre nossas condutas que possam refletir na nossa aura espiritual, entendeu? Ele tem outro livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele faz uma análise sobre o caminho que o cristianismo percorre. Eu acho legal também. Você tem o Chesterton, que tem uma obra chamada O Homem Eterno, que nos faz refletir sobre as questões morais que nos norteiam. É uma obra bacana também. O próprio Senhor dos Anéis, eu te aconselho também, é uma obra cristã. Não sei se vocês sabem, mas Senhor dos Anéis é uma obra cristã do J.R.R. Tolkien. E assim por diante. Então eu não sou um ferrenho conhecedor da Bíblia, mas eu entendo que no processo histórico a Bíblia ela é meio que uma constituição para o Ocidente, já que todos os preceitos morais que envolvem o Ocidente são judaico-cristãos. Judaico-cristãos por conta do Velho e o Novo Testamento, entendeu?
Aí nós temos aqui mais, ó, o presidiário Lula ladrão, aí temos quem comentou foi o Robson, novamente, aí nós temos mais embaixo o Alisson. Temos que entender que no Brasil tem brasileiros e desentende de português. Sim, muitos, ô Alisson. Ó, o português informal, esse falado, eu concordo, é até que aceitável, porque nós acabamos tendo acesso a muitos vícios, né, populares. Agora, na escrita, aí é um pouco complicado. Eu não sou nenhum professor de português, mas eu tento pelo menos ser técnico, tá? Eu erro, mas sempre que eu erro eu peço desculpa pelo meu erro e tento melhorar. Eu estou falando da escrita, porque eu entendo que o domínio da língua portuguesa é importante para o crescimento desse país. Quem não domina a sua própria língua vai dominar qual conhecimento? Me explique. Se você não tem um conhecimento sobre a sua própria linguagem, estou falando aqui da norma culta, como você vai conseguir, por exemplo, se expressar numa rede social comentando num perfil de direita e você sendo de esquerda, e você, como é que você vai se expressar ao ponto que as pessoas realmente entendam o que você está querendo escrever? Então, sem o conhecimento da língua portuguesa, no mínimo dificulta, né, essa intermediação, esse debate. Como eu disse, não sou perfeito, eu erro muito, não sou professor de português. Mas eu, ao mesmo tempo que eu erro, eu tento corrigir porque eu tenho vergonha dos meus erros. Já o português falado, não. O português falado eu entendo que é natural porque ele é coberto de vícios, porque as pessoas não costumam falar como elas escrevem. E isso eu respeito, aí tudo bem, é normal. Eu não acho que as pessoas devem se expressar como elas estivessem escrevendo ou dissertando. Mas quando elas forem escrever, seria bacana elas se esforçarem um pouco, porque isso contribui para o diálogo, né? Vai pegar teu Vale Gás. Não, eu vou criticar também, viu, Robson? Você repete muito o mesmo comentário. Eu acabei mencionando aqui com o Alisson e eu acabo tendo que... Eu acho que foi o Alisson, não foi aqui? Não lembro mais. Mas como eu critiquei eles, eu vou criticar você também. O comentário foi bom, mas tem limite, né? Se vende por botijão de gás. Ô Robson, de novo. O que o Lula tá fazendo na live do Bolsonaro? Não sei, Arlene, o que o Lula tá fazendo na live do Bolsonaro. É porque esse Lula aí é Lula da Shopee. Deve ser. Vamos continuar. Um monte de bosta no chão. A Danix. É interessante o quanto que esse povo é democrático, né? Se alguém se manifesta e é contra o status quo que ela defende, aí essa pessoa ela não passa de lixo. É assim que a Danix enxerga. Puxa, muito comentário. Lula ladrão, STF lixo. Por que vocês estão defendendo o bandido como o Bolsonaro? O Luiz comentou, né? Luiz 000001. Luiz, qual foi o crime cometido por Bolsonaro? Especifique aqui no Código Penal para nós. O Lula eu consigo citar, tá? Corrupção ativa e corrupção passiva. Estava no seu processo. Agora, Bolsonaro, qual? Não entendo. Mas fica livre aqui para trazer o debate para todos. Alisson, ladrão, camisa do assassino no chão. Não entendi. César Leão, não entendi seu comentário. Bolsonaro ladrão de joias. Luiz, se o Bolsonaro foi ladrão de joias, o Lula também foi, porque o Lula também tem itens personalíssimos que ele recebeu de presente e que ele não declarou. Então, acredito que você também defende a prisão desse condenado. Acredito eu, né? Porque as pessoas, elas devem ser, no mínimo, coerentes.
Vamos continuar. O Lula nunca foi preso, né? O outro comentou. Não foi, né, Robson? O Lula nunca foi preso, o Lula... E não só isso. O Lula foi preso porque foi julgado, o processo foi tramitado em todas as instâncias e ainda houve ali uma espécie de aumento da pena, né? Justamente por conta dos atos aos quais o judiciário à época considerava graves. Então houve um aumento na pena, né? Vamos ver aqui quem mais. Respeita o nosso mito. O Robson respondeu. Bolsonaro genocida nunca mais. Valentina. Eu não entendi porque o Bolsonaro é genocida. Sério, não é só questão de ironia. É porque tem alguns jargões que é complicado de você continuar sustentando. Porque o Lula, por exemplo, o Lula não comprou vacina da dengue. A mesma pessoa não tem coerência de comentar aqui também, Lula genocida. Ela acaba subjetivando o papel do político. Se um não é, o outro também não é. Se um é, o outro é. É questão de coerência. No mínimo a pessoa deve ser coerente, né? É o que nós esperamos de qualquer pessoa que busque discutir política. Ela tem que tentar ser coerente, né? Não estou dizendo que ela vai conseguir, mas ela tem que tentar. Deixa eu ver quem mais. Eu sou anti-bolsonarista e não apoio o Lula. Eu odeio os dois iguais, Danice. Danice, se você odeia os dois iguais, é direito seu, tá? Mas assim, você colocar na mesma prateleira alguém que foi condenado por corrupção e alguém que está sendo perseguido porque não confia no processo eleitoral, é algo incoerente. Por que é incoerente? Porque o peso não pode ser igual para crimes diferentes. Eu estou dizendo crimes porque eu não considero, e não só eu, né? O governo norte-americano também não considera, alguns juristas brasileiros também não consideram, que dentro de uma democracia você questionar o processo eleitoral possa ser criminalizado. Por quê? Porque existe, pelo menos, vamos colocar aqui, umas 50 democracias no mundo. Vamos pôr. Cada democracia dessa tem um sistema eleitoral diferente, correto? Então, se eu não posso questionar o processo eleitoral, significa que todos esses processos estão errados e só o meu está certo. Então, existem 44 processos eleitorais no mundo que estão errados, só o meu está correto. Na democracia, não é assim. Na democracia, você está livre para criticar o processo eleitoral, porque faz parte do jogo democrático. Você pode acreditar que um processo eleitoral executado em outro país é mais eficiente, traz mais transparência do que o processo atual. Então, acaba não sendo crime por isso. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele pode ser preso por questionar o processo eleitoral, que é algo digno de qualquer democracia. No caso do Lula, não. O Lula, durante o Mensalão e o Petrolão, né, e depois a Lava Jato, ele comprava o Congresso para passar suas pautas. Isso é você distorcer o processo democrático. É você destruir a democracia justamente comprando os parlamentares que têm como prerrogativa fiscalizar o executivo. Então, se eu estou pagando o executivo, como é que o executivo ele irá me fiscalizar? Então, Danix, é incoerente. Eu não estou dizendo que você amar o Bolsonaro, eu estou dizendo que, no mínimo, você tem que ter pesos para criticar um e outro. Eu, por exemplo, eu critico muito o Bolsonaro. Parte dessas pessoas também criticam. Mas o que nos une aqui
é o que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não é nem contra o Lula, pra você ter ideia. As pessoas que estão aqui, grande parte, é indiferente o Lula terminar o seu mandato ou não. Agora, o STF, ele não deve ter o poder de interferir no processo eleitoral, porque isso é tirânico. O judiciário não foi criado para interferir no processo eleitoral. O judiciário é criado para seguir a Constituição, entendeu? Acredito que você tenha entendido. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver mais um comentário. Eu vou já encerrar, porque está acabando, né, a manifestação. Arlene, eles querem ver Bolsonaro de volta na presidência. Arlene, pra ser sincero, eu nem tanto, tá? Eu não acredito nesse processo, eu não acredito que o Bolsonaro será eleito em 2026. No começo da live eu comentei que, neste momento, o nome da Michelle, esposa dele, é um nome mais viável. Por que o nome dela é mais viável? Porque quebraria-se essa polarização e uniria a direita em nome de um nome só. Eu não estou falando da polarização direita-esquerda, tá? Eu estou falando da polarização dentro da própria direita, como, por exemplo, vamos andando até lá na frente e encerro já lá. Pois na direita você tem nomes ali como o governador aqui de São Paulo, Tarcísio. Você vai ter nomes como, por exemplo, o Ratinho Júnior, o Zema, Caiado. Essas pessoas, elas almejam a presidência da República. Como não há tempo hábil para que o Bolsonaro siga uma corrida eleitoral e possa ser eleito presidente, outro nome precisa ser alçado. Porque para o Bolsonaro ser presidente, o STF teria que, vamos dizer assim, recuar nas suas ações. Eu não acredito que isso irá acontecer. Porque quando você está dentro de uma tirania, a tirania simplesmente não termina, ela não acaba por vontade nossa. Ela é destruída por vitória do povo e pelas ações do povo. Só que isso leva tempo, é sempre a longo prazo. A própria ditadura militar foi de 1979 até 85 para amenizar. Houve diretas já, etc. Então, houve-se ali um período de praticamente 6 anos só de transição entre a anistia de 1979 até 88, que eu vou colocar logo 88 com a nova Constituição, entendeu? Então, assim, não é em um ano que vai resolver o problema do Brasil, não será resolvido em um ano esse problema. Esse problema vai se estender, ele pode amenizar ou ele pode se alargar, mas infelizmente, tá? Eu não acredito que o Bolsonaro será candidato. Então a Michelle é um nome mais viável. Deixa eu continuar aqui, ó. Eu vou escolher, gente. Infelizmente eu vou ter que encerrar. Então eu vou ter que escolher alguns comentários para ler, tá? Porque eu já cansei de ler, que é um comentário petista. E se for para escolher mais um comentário petista, tem que ser um bom comentário, né? Ó, você tem aqui, ó, Raí Lemos, nossa bandeira jamais será vermelha. Essa galera não entende, Raí, o significado desse seu comentário, porque eles amam a União Soviética, então eles entendem que a União Soviética era um regime democrático, né? Infelizmente, eu concordo contigo, não deve ser vermelha, pois a nossa bandeira tem uma história, né? Atrás daquela bandeira ali, essa bandeira nossa, né? Ela tem a história da monarquia brasileira e de toda a construção desse país. Nós temos aqui também, ó, respeita nosso mito. A minha também não porque é vermelha, o partido até porque de direita, esquerda, bandeira é verde e amarela, concordo. Bandeira deve ser verde e amarela porque é o Brasil, é a construção do Brasil. O Brasil, ele passa a ser um país realmente
digno da sua história a partir de 1808, né, com a chegada de Dom João. Não que o Brasil não fosse uma terra amada antes disso, mas era um país muito dividido, né, e não era nem considerado país à época. Pedindo lanche para todo mundo. Gente, não tem mais nenhum comentário que eu considere bom, né? Apesar que tem muitos, viu? Obrigado pela participação de todos. Eu acho que eu pretendo baixar essa live e retransmiti-la no YouTube para compactuar um pouco do que nós sentimos aqui hoje, né? E outra, os esquerdistas podem nos visitar no YouTube e fazer com que o vídeo, possa fazer com que o nosso vídeo possa ser propagado, né? Ou seja, ser distribuído para outras pessoas. Quem invade propriedades são os grileiros, pecuaristas, garimpeiros e o pessoal do agro. Assim comentou Gil. Gil, grilagem ilegal é crime. Ninguém aqui defende isso. Outra, se você é contra o agronegócio, no geral, eu aconselho que você plante tudo aquilo que você consuma. Então, ou seja, é muito bacana você falar mal do agronegócio agora, mas talvez você vá num atacadão, num açaí, numa feira e se esbalde com tudo aquilo que o agronegócio produz. Entendeu? Então assim, eu sou anticapitalista, mas anda de Gol, Gol, né, que é uma empresa bilionária, anda de, sei lá, até de Kwid, que é um carrinho um carrinho menor, né, mais barato. Então assim, é hipócrita esse seu comentário. Garimpeiros, não sei se você sabe, mas parte do que você consome é garimpado, entendeu? Muita matéria-prima vem dos garimpeiros para fazerem parte, por exemplo, da tecnologia que você consome e assim por diante. Se você realmente é contra o agronegócio, os garimpeiros, os pecuaristas, eu acho que você deveria realmente viver somente daquilo que você produz. Acredito eu, né? Precisamos encerrar, mas o bate-papo aqui tá bom. Bovinos que dizem que estão numa ditadura e estão aí fazendo protesto. Gil mais uma vez comentou. Pô, Gil, deixa eu trocar uma ideinha aqui contigo, tá? Sério mesmo, assim. De professor, eu não sei qual é a sua profissão, tá? Mas de um professor para uma pessoa comum. Sempre que eu venho aqui, o lugar que eu mais gosto de visitar, tá? É esse aqui, Livraria Drummond. Tá? Nessa livraria, você pode procurar um livro que se chama Por que as Democracias Morrem? Aí você irá ler e depois você vai comparar com as ações do Brasil. Deixa eu ver se eu encontro esse livro daqui, porque eu não estou a fim de entrar lá dentro, que atrapalha as pessoas. Mas você pode procurar Por que as Democracias Morrem? E aí você irá ler este livro, aí depois você... eu não sei o preço, é porque eu estou com um pouquinho de pressa, não irei procurar, mas eu sou um amante eu sou um amante da literatura, tá? Então, se você realmente acredita que o Brasil é um país democrático, avalie a obra que eu te indiquei, depois você faça um paralelo com o que o Brasil está vivendo e me argumente o que tem de errado
em achar que o Brasil está vivendo uma tirania. É isso aí. Deixa eu ver quem mais. O senhor já está terminando aqui a live. Amanda comentou: não paguem, vão embora do Brasil. Muitos têm vontade de ir embora do Brasil, mas não vão por questões financeiras, né? Não é só querer ir, né? Infelizmente não é só querer ir. Eu também gostaria de ir, não embora, mas eu gostaria de passar um tempo fora, aprender lá fora, né? Gente, eu ia dar uma olhada, mas não vai dar tempo não. Deixa eu ver quem mais, Estados Unidos. E assim, mas não estão numa ditadura? Sim, quando você vive numa ditadura, você precisa reagir contra ela, ô Gil. Se você não reagir contra uma ditadura, você vai fazer o quê? O venezuelano, estão fugindo. São todos? Não. Infelizmente, parte deles estão lá lutando contra a ditadura. Quem não consegue fugir, como eu ou outros que estão aqui, irá reagir da melhor forma possível. Uma das melhores formas é o quê? Protestando. Eu não tô, pelo menos eu aqui, ó, nós estamos ao vivo, eu não vi nenhuma dessas pessoas pegarem armas. Entendeu? Para reagir. Ainda não, né? Não sei futuramente como será. Porque eu não tenho bola de cristal. Tem que proibir fila presencial para este povo velho. Eu acho que o seu comentário, Gil, foi preconceituoso, viu? Eu acho engraçado que a esquerda é o público que mais argumenta contra o que eles chamam de preconceito, né? Mas cada vez que eles escrevem ou abrem a boca, vem algo preconceituoso. É incrível. Ditadura de 64 promovida pela direita. É uma discussão. O mesmo convite eu faço para você. Às 20 horas, quer abrir uma live e discutir ditadura militar? Lógico que foi uma ditadura. Agora eu gostaria de discutir contigo ações de direita e de esquerda promovidas pela ditadura militar. Se quiser, Gil, manda aí um joinha aí no privado que estou à disposição. Gente, obrigado a todos. Vou precisar encerrar, tá? Obrigado a todos. Até a próxima live. Obrigado mesmo. Principalmente aos petistas. O engajamento de vocês ajuda muito o nosso canal. Mais uma vez, não posso deixar de pedir para que vocês compartilhem, deixem o like, né? E contribua para o crescimento desse canal. Obrigado a todos.